Olá, seja bem-vindo à nossa quinta e última aula de História do Pensamento Cristão. Nessa aula nós vamos tratar sobre o período da Reforma, né? Desde o período da Reforma Protestante até os nossos dias, né? O tempo é curto para tudo isso, mas nós vamos fazer um resumo aqui de como o pensamento cristão se desenvolveu em todo esse processo, né? Então, até agora nós já caminhamos desde a igreja primitiva até a Idade Média, né? Na última aula nós vimos que nós vimos justamente sobre a Idade Média e como o pensamento cristão se consolidou ali naquele período em meio ao monasticismo e às universidades e também o surgimento da escolástica, né? Mesmo naqueles tempos sombrios da Idade Média, o pensamento cristão se consolidou. E hoje, como já falei, nós vamos estudar a Reforma Protestante e o surgimento da teologia moderna e também os desafios contemporâneos para o pensamento cristão. Certo? Então, venha comigo nessa jornada para que possamos concluir todo esse processo que começamos já há 4 aulas atrás. Ok? Então vamos pensar primeiro no contexto aqui da Reforma Protestante. Então lá no século XVI, aquele período foi marcado por questionamentos à autoridade da Igreja Romana. Até então, eles praticamente 1000 anos, né, da Idade Média, a autoridade eclesiástica era a autoridade da Igreja Católica Romana. No século XVI, essa autoridade foi bem questionada. A gente viu já antes, tiveram algumas pessoas que questionaram, mas não conseguiram ir muito à frente. Agora, no século XVI, a coisa fica mais complicada, né? A venda de indulgências, a corrupção clerical e a centralidade do Papa motivaram líderes a buscar o retorno às Escrituras, né? E a gente pode acrescentar aqui também a questão do período da Renascença, onde havia uma volta às artes, uma volta especialmente aos escritos antigos a partir dos textos originais. Então, quando muitos padres estudaram as escrituras a partir do original grego, eles perceberam que havia alguma coisa errada ali, né? O grego e o hebraico do Antigo Testamento. Perceberam que havia na igreja algumas interpretações equivocadas. Então, Martinho Lutero, João Calvino e outros reformadores surgiram nesse contexto, promovendo transformações profundas na fé e na prática cristã, que mudaram não só as pessoas mudaram de religião, mas as pessoas mudaram a sociedade em si, na medida que as nações aderiam à reforma protestante. Então, vamos ver alguns dos principais motivos aqui que motivaram a reforma protestante ali, que impulsionaram para que ela pudesse acontecer. Primeiro, a questão da crise teológica e moral da igreja. Você vai ter uma tabela aí que você vai poder acompanhar, né? Essa crise teológica e moral, ela se apresenta ali, especialmente por meio da venda de indulgências, né? Essa questão da venda de indulgências para a construção, para a reforma, né, da Basílica de São Pedro, e especialmente a corrupção no clero, né? A simonia, por exemplo, que era a venda de carros, famílias ricas, de nome, queriam colocar seus filhos como um bispo. Chegou a existir um papa com 12 anos de idade, né? Por conta disso, por conta de ser filho de família rica. Então são situações ali que mostraram a crise teológica e moral da igreja, né? Outra coisa, a crise institucional da igreja. Alguns cismas que houveram. Um debate que ficou conhecido como conciliarismo, né? O que era mais importante? Qual era a opinião realmente mais importante? A do Papa ou a dos concílios? A decisão do Papa era maior que a decisão dos concílios? Então houve esse debate ali naquela época, que causou grandes problemas, né? Grandes problemas ao ponto de que houve um período que a igreja tinha 3 papas.
existia um papa em Roma, porque eram os italianos ali que colocavam basicamente os papas, né? E existia um outro papa em Avignon, na França. Esse período ficou conhecido como cativeiro babilônico da igreja, porque quando o papa foi para Avignon, ele ficou detido ali, não podia mais sair de lá, transformando Avignon no centro da igreja, né? Porque o papa estava ali. E a partir dali, aquele período ficou chamado como cativeiro babilônico da igreja. Então, veja que existiam muitos problemas ali, muitos embates, a crise moral, a venda de indulgências, entre outras coisas que a gente vai abordar aqui, né? A questão teológico-cultural, né? O renascimento, como eu falei, o humanismo, a primeira fase lá do humanismo, e também o surgimento da imprensa de Gutenberg, que quando Lutero divulgou suas ideias foi muito mais rápido por conta da prensa de Gutenberg, onde ele podia imprimir os folhetos e espalhar por toda a Europa. Então, mais uma vez, só pensando um pouco nesse renascimento ou humanismo, como alguns chamam, ele incentivou o retorno às fontes, né? Era o ad fontes, levando ao estudo da Bíblia nas línguas originais e ao questionamento da tradição católica a partir dessa leitura, dessa reflexão, ok? Também a gente não pode descartar as motivações político-econômicas. A igreja, ela cobrava pesados impostos das nações. As nações tinham que pagar laudismo, pagar impostos da igreja católica, ceder terras para a igreja católica. E muitas nações ali não estavam querendo fazer isso, já estavam querendo recuperar suas terras, deixar de pagar os impostos. Então isso também motivou os monarcas ali a defender a reforma. E aí a gente pode pensar também num outro fator aqui agregado, que são os precursores da reforma que falamos na aula passada. Falamos de Wycliffe, de Hus, de Savonarola. Bem mais antigo do que esse tinha Pedro Valdo, né? E os valdenses que permaneceram ali durante boa parte da Idade Média vivendo na clandestinidade. Então, muitos movimentos ali que já mostravam essa fragilidade da igreja em si. Então, quando chega no século XVI, junta tudo isso, né? O que impulsiona a reforma protestante. Vamos falar agora dos principais reformadores e suas vertentes, né? Então, resumidamente aqui, Lutero enfatizou a salvação pela graça mediante a fé, defendendo sola scriptura. Não era o que o padre dizia que era autoridade, mas era o que a Bíblia dizia. Nem os concílios, né? Como nós vimos que havia essa discussão. Nem os papas, nem os concílios. Para ele, a autoridade final é a Escritura, é a Bíblia, certo? Para Calvino, né, destacou a soberania de Deus e a centralidade da palavra, influenciando a teologia reformada. Então, a ênfase do Lutero era mais na soberania de Deus, né? Daí as discussões até hoje sobre Calvinismo, na questão da predestinação e tudo mais, era uma ênfase do calvinismo. Já na reforma anglicana, com o rei Henrique VIII, o rompimento com Roma se deu por questões políticas, né? Embora os anglicanos mais na frente vão manter ali os elementos protestantes, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E também a reforma radical, né? Os anabatistas defenderam um batismo de crentes, a separação igreja-estado e a vida comunitária, né? A gente pode chamar todas as outras reformas, a reforma na Alemanha, a reforma na Suíça, a reforma na Inglaterra, todas essas de reforma magisterial, porque a igreja e o Estado ainda andavam juntas. No caso da reforma radical, não. Era a reforma radical. Eles defendiam que igreja e Estado não deviam se misturar. Mas vamos aqui rapidamente falar sobre cada um deles, começando aqui por Martinho Lutero, que questionou a corrupção da igreja, né? Sobretudo a questão da venda de indulgência,
defendendo a doutrina da salvação somente pela fé, né? O sola fide, né? Salvação somente pela fé. Lá em 1517, e ficou marcado aí como dia 31 de outubro de 1517 como a data inaugural da Reforma, Lutero publicou suas 95 teses que se tornaram um marco inicial aí do movimento. Quando ele prega na porta da Catedral de Wittenberg, as suas 95 teses contra as indulgências. Mas a ideia de Lutero não era a separação da igreja. A ideia de Lutero era convidar o dominicano Johann Tetzel, que era o vendedor de indulgências daquela região da Alemanha, para um debate contra ele, que era agostiniano. Então, um debate entre dominicanos e agostinianos sobre a questão das indulgências. Essa era a ideia das 95 teses. Então, a imprensa, né, ou a prensa ali de Gutenberg ajudou a difundir suas ideias rapidamente, e a nobreza alemã acabou apoiando a Lutero, né, como forma de confiscar as terras da igreja e ganhar autonomia política do Papa e do Imperador. Então, tinha esse viés religioso e político. Então, Lutero é chamado para a dieta de Worms, né? Ele esperava que fosse um lugar onde ele fosse debater suas ideias, mas na realidade era um julgamento, né? E apesar dele ter um salvo-conduto, ninguém confiava nesse salvo-conduto, porque John Hus, lembra de John Hus? 100 anos antes tinha um salvo-conduto também, mas quando ele foi defender suas ideias, disseram que o imperador não precisava garantir sua palavra para um herege, e aí caçaram o salvo-conduto dele, e ele acabou sendo preso, depois martirizado. Então, lá nessa dieta de Worms, ele foi excomungado porque se recusou a retratar-se ali diante do imperador Carlos V, né? Mas aí ele foi protegido pelos príncipes ali da Alemanha, simularam um sequestro, as pessoas pensavam que ele tinha morrido, mas ele estava escondido num castelo, onde ele passou o tempo ali traduzindo a Bíblia para o alemão. E esse foi o seu ato mais influente, né? Quando ele traduziu a Bíblia para o alemão, tornando a fé acessível ao povo. O povo agora tinha acesso à palavra de Deus. A aliança entre a doutrina de Lutero e os interesses políticos dos príncipes estabeleceu o protestantismo na Alemanha. Então, os príncipes tinham seus próprios interesses, apesar de alguns príncipes serem bem religiosos e tudo, mas eles tinham seus próprios interesses, e Lutero tinha também o seu interesse com relação à observância correta das escrituras. Então, quando isso se juntou, foi possível acontecer ali a Reforma Protestante. O segundo nome que nós mencionamos foi o de João Calvino, né? Calvino, ele começou estudando teologia na França, e depois da sua conversão, né, e suas ideias reformistas, ele fugiu da perseguição lá na França, e o objetivo dele era chegar a Estrasburgo, mas no meio do caminho ele passou por Genebra e acabou ficando e se estabelecendo ali naquela cidade para estabelecer a reforma ali naquela cidade. E nesse período ele acabou escrevendo ali as Institutas da Religião Cristã, né? Em um grande compêndio teológico. Começou como um livro de bolso, mas depois foi se ampliando. Hoje é bem extenso, né? E é a sua principal obra. Então, quando ele se estabeleceu ali em Genebra, em 1536, né, a convite de Guilherme Farel, e houve um debate que ele não queria ficar e tal, mas ele acabou ficando. Ele foi expulso, foi finalmente para Estrasburgo, depois, 3 anos depois, voltou e continuou o trabalho lá em Genebra, implementando um sistema teocrático ali naquela cidade, né? Um governo baseado nos princípios religiosos, transformando ali a cidade de Genebra num centro onde as pessoas iam para aprender sobre a reforma, certo? A doutrina central dele é a predestinação, a gente já
mencionou isso, a crença de que Deus escolheu soberanamente quem será salvo, né? Ou seja, os eleitos e quem será condenado, aqueles que são reprovados, antes mesmo do nascimento. De Genebra, muitos missionários, os pastores, né, missionários, se espalharam e espalharam as ideias de Calvino para outras partes da Europa, né? O calvinismo aqui se destacou pela organização sistemática da teologia reformada e pela sua expansão internacional, né? Ele chegou até a mandar uma comitiva aqui para o Brasil, né? As terras descobertas, né? A França, os huguenotes franceses, né? Calvinistas franceses, vieram aqui para o Brasil e chegaram há um tempo dominar ali a região da Guanabara, né? Do Rio de Janeiro, por um tempo, até que foram expulsos também. Então, as missões calvinistas aí se espalharam por toda a Europa e por algumas partes do mundo também. Já na Inglaterra, a reforma anglicana, né? Ela deu origem ali justamente ao anglicanismo, por isso reforma anglicana, a igreja anglicana que existe na Inglaterra até hoje, né? Foi impulsionado primeiramente por razões políticas e dinásticas, e não por motivos teológicos, como ocorre na Alemanha e na Suíça, né? O rei Henrique VIII, que era um católico fervoroso, inclusive ele chegou a escrever contra Lutero, quando Lutero surgiu, defendendo a Igreja Católica, né? Ele desejou anular seu casamento com Ana Bolena, porque ela não dava um herdeiro para ele, um herdeiro homem, um filho homem, né? Então ele solicitou a permissão ao Papa Clemente VII, só que o Papa não permitiu. Agora, por que o Papa não permitiu? Por motivos religiosos? Pode ser, a Igreja Católica não acredita na anulação de casamento. Mas ele teve um elemento a mais. E qual foi o elemento a mais? O imperador Carlos V, que era sobrinho de Catarina. Então, aliás, eu disse que ele era casado com Ana Bolena, era casado com Catarina de Aragão, queria se separar para casar com Ana Bolena, tá? Então, o rei Carlos V era sobrinho de Catarina de Aragão e, obviamente, estava pressionando também o Papa para que não acontecesse esse divórcio. Então o Papa recusou, né? O imperador é muito mais forte do que o rei Henrique VIII. Então não houve anulação do casamento. Então, como resposta a essa recusa, o rei utilizou o parlamento para cortar os laços ali com Roma e promulgou o ato de supremacia lá no ano de 1534. Este ato declarou o rei como o único e supremo chefe da igreja da Inglaterra, né? Ou a igreja anglicana, transferindo aqui a autoridade eclesiástica para a coroa. Sai do Papa e passa para a coroa. Então, aí você vai dizer, então a igreja anglicana não fez uma reforma de verdade? Fez, né? Obviamente a gente não tem tempo para explanar aqui, mas com o passar dos anos, então com a morte do Henrique VIII, seus sucessores, eles acabaram conferindo a reforma até Elizabeth I, que de fato implementou a reforma ali na Inglaterra. Então, ele manteve inicialmente muitas das doutrinas e práticas católicas, mas a transformação teológica mais profunda da igreja anglicana incorporou elementos protestantes. De fato, só ocorreu mais tarde, durante outros reis sucessores ali de Henrique VIII, certo? E a reforma radical? A última aqui da nossa lista. A reforma radical anabatista foi um movimento do século XVI que propôs a separação total entre a igreja e o Estado, rejeitando a ideia de uma igreja estatal, como acontecia nas outras regiões. Seu princípio mais famoso era a rejeição do batismo infantil. Ora, como católicos, se você já foi católico e tal, você sabe que o batismo é enquanto criança. Então eles rejeitavam esse batismo infantil, defendendo o batismo de crentes apenas para adultos que professam a fé. Então, enquanto nas outras reformas não necessariamente as pessoas eram batizadas de novo, os anabatistas batizaram de novo. Tanto é que eles foram perseguidos por protestantes e católicos e geralmente, quando eles recebiam a pena de morte, era amarrado uma pedra
ao seu pescoço e lançado dentro d'água como uma forma de chacota, como se dissesse, olha, vocês querem se batizar? Então vão se batizar aí. Jogava no rio. Para você ter uma ideia, morreu mais anabatista nas mãos de católicos e protestantes do que cristãos na época do Império Romano, da perseguição romana, né? Mais cristãos mataram cristãos do que qualquer outra coisa. Isso é uma mancha aí no cristianismo, né? Então, surgiram ali muitos líderes radicais no meio dos anabatistas, mas talvez o mais equilibrado dele foi Menos Simon, né? Foi o líder mais importante desse ramo que era pacifista, né? Dos anabatistas. Ele ajudou a reorganizar o movimento após o fracasso desses grupos radicais e violentos que tinham antes e promoveu a não violência, a obediência pacífica às autoridades e a vivência prática da Bíblia, certo? Então, até hoje, os seguidores de Menos Simon são conhecidos como menonitas, né? Tem muitos menonitas nos Estados Unidos, nós aqui no Brasil também tem, especialmente no sul do país, tá certo? Passado esse período da reforma, a gente entra aí num período mais próximo de nós, né? Que a gente pode chamar de modernidade. Então, a gente vai falar um pouquinho da teologia desse período aí na modernidade. Após a reforma, surgem novas correntes de pensamento, né? Primeiro, a gente pode falar do iluminismo. A razão e ciência começam a questionar as tradições religiosas, que agora, com a reforma protestante, vai se quebrando a ideia absolutista, onde o rei dava a última palavra, porque agora o rei não dava a última palavra. As escrituras davam a última palavra. Então vai quebrando aquela ideia absolutista, né? E muitas monarquias vão caindo. E o pensamento vai sendo mais livre agora. Então a razão e a ciência começam a questionar algumas tradições religiosas. Acontecem também avivamentos, não só esse afastamento, mas por conta desses afastamentos, acontecem também avivamentos, né? Avivamentos ali com Wesley e Whitefield, com Jonathan Edwards. Então, que renovam a vida espiritual e missionária, preparando o caminho para o cristianismo global e moderno que nós temos hoje. E já no período das guerras, surge ali também a neo-ortodoxia, com Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer e outros que reagem ao liberalismo, reafirmando a centralidade de Cristo. Okay? E também surgiu nesse período a neo-ortodoxia, né? Que como resposta ao liberalismo teológico, e o seu principal proponente ali foi Karl Barth, né? Outros ali também, que reagem justamente, como eu disse, ao liberalismo e reafirma a centralidade de Cristo. Okay? Vamos começar aqui pelo iluminismo, lá no século XVIII. Ele foi um movimento filosófico que elevou a razão como a principal fonte da verdade. A resposta de tudo tem que ser dada agora pela razão. Vai surgir o método científico. Tudo que é verdade só é verdade se for provado pelo método científico. O problema é que quando isso chega na religião causa um impacto, né? Porque começa a criticar a autoridade da igreja, os dogmas que deveriam ser considerados inquestionáveis, agora são questionados e o fanatismo também é questionado. Aí você tem todo o impacto na religião, porque, por exemplo, como é que você aplica o método científico à ressurreição de Cristo, né? Então vai surgindo essas questões aí. Os iluministas defendiam a tolerância religiosa e a separação entre igreja e Estado, né? Ou o laicismo, a laicidade que a gente ouve hoje. Muitos adotaram ali o deísmo, né? Acreditando em um Deus criador que estabeleceu as leis naturais, mas que não interfere diretamente nos assuntos humanos, rejeitando milagres e a tradição dogmática. Ou seja, eles encontraram um meio termo, um meio caminho. Não, eu não posso ser fanático. Logo, eu vou acreditar em Deus, mas numa força superior, né? E tal, mas não necessariamente no Deus das Escrituras, certo? Mas não só
de recuo da fé viveu esse período. Ainda no século XVIII, né, surgiu o Iluminismo, mas também surgiram grandes avivamentos no mundo, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, onde o cristianismo era forte. Então, esse período foi um período também de despertar religioso e renovação espiritual dentro do protestantismo, né? E a marca, inclusive, especialmente o fervor na fé pessoal e também no público. É aqui que começa a surgir um movimento missionário moderno também, porque até esse período não existiam missões feitas por protestantes. Eles saíam como missionários pregando o evangelho como é hoje. Os católicos faziam isso, obviamente com a outra perspectiva, mas os protestantes ainda não. Ele surge aqui nesse período. Aliás, alguns reformadores achavam que a grande comissão já tinha se cumprido, né? Então tem todo esse contexto aí. Então lá no século XVIII houve o primeiro grande avivamento, né? Que aconteceu na Grã-Bretanha, lá na Inglaterra, né? E nas colônias americanas. Quando essas pessoas saíam da Inglaterra e vinham aos Estados Unidos, então havia muita migração nesse sentido. O foco desses grandes avivamentos era a experiência pessoal de conversão e a necessidade de um novo nascimento, né? Alguns líderes desse período foi George Whitefield, pregador lá da Inglaterra, muito conhecido. John Wesley, fundador do metodismo. Jonathan Edwards, também um teólogo americano, já em solo americano, né? Então, a partir desses homens, grandes avivamentos aconteceram na história e teve como resultado, primeiro, confissão de pecados, né? O Jonathan Edwards tem um sermão famoso que tem várias versões em livros aí, chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado, né? Então, confissão de pecados e especialmente a missões. Então, ele gera missionários que são enviados ao redor do mundo, né? Então, o impacto disso aí é que revitalizou a piedade, levou à fundação de novas denominações, né, como no caso dos metodistas, e promoveu um sentimento de identidade comum nas colônias americanas, preparando o terreno, inclusive, para a Revolução que aconteceu depois da independência americana, ok? Mas também a gente falou que foi um período também onde surgiu a neo-ortodoxia, já um pouquinho mais na frente, no século XX, depois entre as duas guerras mundiais, né? A primeira que terminou em 1918, a segunda vai começar em 1939, então nesse período aí, entre guerras, surge a neo-ortodoxia, que foi um movimento teológico que surgiu justamente depois da Primeira Guerra Mundial, sendo resposta à crise da teologia liberal. Lembra lá do iluminismo? Alguns crentes, para tentar dar uma resposta lógica ali ao iluminismo, começaram a desenvolver uma teologia que ficou conhecida como teologia liberal, onde milagre na realidade não era milagre, eles questionavam cada questão espiritual dentro das escrituras, restando basicamente as escrituras ensinar a gente sobre ética, né? Então, a neo-ortodoxia surge para combater essa ideia, né? Seu proponente aí foi Karl Barth, e a ideia central é que o movimento rejeitou a tentativa de reduzir Deus à razão ou à experiência cultural humana. Enquanto a teologia liberal tentava fazer isso, eles não queriam que Deus fosse reduzido a isso. E o contexto da crise é o otimismo liberal que ruiu diante da carnificina da Primeira Guerra Mundial. Então, dizem que o homem é bom, mas quando vai para a guerra, vê que o homem não é tão bom assim. A Segunda Guerra Mundial foi pior ainda, né? Pior ainda. Então, a neo-ortodoxia forneceu a base para a resistência de parte da igreja ao nazismo. Veja que uma parte da igreja alemã, uma grande parte da igreja alemã aderiu ao nazismo. Mas a neo-ortodoxia preparou a igreja, uma parte da igreja também, para resistir, onde surgiu ali
a igreja confessante, e eles não precisavam ficar submissos ao Terceiro Reich ali, e às ideias alemãs, certo? Então surgiu lá a Igreja Confessante, que era liderada por Karl Barth, por Dietrich Bonhoeffer, e que resistiu aí aos apelos nazistas. O movimento teológico, né, ajudou a estruturar a resistência ética e corajosa de parte da igreja contra o totalitarismo daquela época. Ok? Muito bem. Já caminhando aqui, nosso tempo está correndo, caminhando aqui para o final, vamos pensar aqui também no século XX e XXI, como é que a igreja, o pensamento da igreja pode se desenvolver, os desafios que ele tem, né? Século XX, surgiram as teologias liberais, continuaram ali existindo, mas na Segunda Guerra ele se enfraquece, mas até hoje ainda tem influência liberal. Surge o pentecostalismo no começo do século passado, no chamado avivamento da Rua Azusa, né? Onde há manifestações sobrenaturais e entendidas como movimentos do Espírito Santo, né? Nos movimentos de santidade que existiam na época, surge ali o pentecostalismo e os movimentos de missão global, como eu disse, que antes não existia e passaram a existir as grandes missões que enviam missionários ao redor do globo, né? E também a contextualização da teologia. Hoje o pensamento cristão enfrenta novos desafios. Nós vivemos num período muito secularizado. Então, o secularismo na pós-modernidade e também o pluralismo religioso é um desafio para a gente continuar desenvolvendo o pensamento cristão, né? Obviamente, existem grupos identitários que tentam pegar a partir do seu pensamento, fazer com que a teologia converse com o seu pensamento e, por isso, acabam transformando o texto bíblico naquilo que querem dizer. Então, são situações que a gente vai ter que vencer a cada dia como cristão. O estudo da história nos ajuda a dialogar com o mundo moderno, mantendo fidelidade às escrituras e à tradição, né? A tradição cristã, a tradição reformada, se for o caso. Nós precisamos conhecer a nossa história, conhecer o desenvolvimento do pensamento cristão para saber aonde estamos pisando, como podemos avançar um pouco mais, né? Tudo isso são desafios para a igreja nos nossos dias. Agora, qual o legado do pensamento cristão e como nós podemos aplicar em nossas vidas? A reforma e a teologia moderna nos lembram que a fé precisa ser vivida com coragem, reflexão e compromisso com a palavra. Nós vamos viver a nossa fé sempre com compromisso na palavra. Compromisso na palavra exige que estejamos constantemente refletindo sobre ela para que, nos momentos que for necessário, possamos mostrar toda a coragem na pregação do Evangelho, ainda que seja contra as maiores autoridades do nosso tempo. Conhecer os debates e desafios do passado nos ajuda a responder essa questão de presente com clareza e convicção. Muitas heresias existem como reflexo do passado. É muito difícil você encontrar uma heresia que seja realmente nova e que já não tenha sido discutido no passado. Mas por desconhecer o passado, muitos cristãos acham que faz muito sentido alguns debates que já foram superados pela igreja. É importante que possamos conhecer, ok? Então, hoje a gente finaliza a nossa série de estudos aí na história do pensamento cristão, percorrendo aí séculos da história do pensamento cristão. E isso aqui é muito importante para cada um de nós. Precisamos conhecer a nossa história. Toda essa trajetória nos ajuda a refletir como o estudo do pensamento cristão influencia a sua compreensão de fé hoje. Como é que você compreende a sua fé hoje a partir de tudo isso que você viu? Você precisa refletir sobre isso. Reflita sobre isso e que Cristo possa ajudar você a crescer na sua fé
cada vez mais, inspirados nas histórias de luta, inspirado na fé cristã ortodoxa, na fé cristã que respeita as Escrituras como única regra de fé e prática. Que Deus abençoe a sua vida.